O ex-governador de São Paulo anuncia que não será o candidato à presidência da República. Nesse vídeo eu te explico o que acontece agora, então vem comigo. Antes de dar continuidade no vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube, seguirem a gente nas redes sociais, porque isso é muito importante. O Dória anunciou que não é mais candidato à presidência da República, vai desistir da judicialização frente ao TSE para fazer valer as prévias do partido, e isso implica num monte de situações novas. Bom, vamos lá. Eu estava ao vivo na Band News quando o Dória fez esse pronunciamento e ele começou citando os grandes personagens políticos do PSDB, o Franco Montoro, o Mário Covas, Bruno Covas, citou o pai dele, num tom de resistência. Ele começou o discurso dele falando como esses personagens políticos insistiram na política. Então, nesse momento, eu até pensei que ele fosse ser o candidato à presidência, né? Ele fosse tentar ser o candidato à presidência. Mas ele começou num tom de resistência e terminou num tom conciliatório, falando do Rodrigo Garcia, que há 4 dias deu uma entrevista querendo se distanciar do Dória, dizendo que era muito diferente. O Dória estava abatido, estava mais calmo, diferente do que a gente está acostumado a ver, ele sempre num tom enérgico, combativo, né? Não era o Dória de sempre. Saiu como deveria ter saído, né? Tranquilamente, aplaudido pelos correligionários, o Bruno Araújo estava do lado, não tinha como forçar essa candidatura do Dória, né? Visto que o partido está rachado, não tem a menor possibilidade de conversa, o PSDB está apoiando a Simone Tebet, que deve ser rifada no segundo turno. O que acontece agora? Eu acredito que o Dória vá se recolher um pouco, né? É um processo importante até, é como o Pane Bianco fala, em alguns momentos os partidos políticos eles têm que olhar mais para o ponto de partida do que para o ponto de chegada. Então o Dória deve se recolher, a Simone Tebet deve efetivamente ser a candidata da suposta terceira via, não vai fazer mais do que 7, 8% das intenções de voto e vai rifar o apoio no segundo turno. O Eduardo Leite. O Eduardo Leite provocou um grande racha dentro do partido. É outro personagem que também, se for um pouco coerente, deve ficar na sua, deve se recolher, deve anunciar apoio a uma candidatura ou a outra, mas não sair ele o nome do PSDB, porque isso provocaria um racha muito difícil de ser contornado, né? Vale lembrar que o Eduardo Leite não respeitou as prévias do PSDB. O PSDB instituiu essas prévias em 2012, quando o PT apresentou para a disputa da prefeitura de São Paulo o Haddad, que até então era um personagem desconhecido, e o PSDB resolveu, para dar a volta por cima e tirar a pecha de elitista de si, colocar as prévias do PSDB, que era uma forma de ser mais democrático na escolha dos seus representantes. O Dória foi escolhido democraticamente pelo partido, inclusive as prévias estão no estatuto do partido. E a primeira pessoa que desobedeceu essas prévias foi o Eduardo Leite, com o apoio da Aécio Neves. Então, o correto agora seria, até para não haver um desgaste da imagem do Eduardo Leite, é ele se recolher e aí, de repente, pensar numa candidatura para um próximo pleito presidenciável, ou sei lá o que ele pretende. Mas agora não é o momento dele aparecer. Se ele tentar sair candidato pelo PSDB, vai provocar um racha no partido, então não tem como. Esses dois personagens eles têm que se voltar para o interior e começar a repensar todo o processo político do PSDB, que sempre foi um dos partidos mais importantes do país e agora está minguando e definhando, né? Um Estado ele só é soberano quando ele é reconhecido pelos outros como soberano. Um partido político só é importante quando ele é reconhecido pelos outros como importante. Não é o que acontece agora com o PSDB. Foi a pá de cal na terceira via, a pá de cal no PSDB e agora está na hora de reorganizar o jogo no tabuleiro e recomeçar. E não pensar em eleição presidencial. É isso, gente. Até a próxima.